Guerra de facções no nosso litoral. Quem vai trazer informações para a gente é a nossa Thaís Travensoli. Teve uma operação do serviço reservado da PM. Para você ter uma ideia, este serviço foi até o Rio de Janeiro para prender suspeitos de assassinatos e tráfico de drogas em Paranaguá e nas praias do nosso estado. Thaís Travensoli, conta pra gente como é que foi essa operação, o que você tem mais de detalhe pra gente. Boa tarde pra você, Thaís. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde a todos. Operação importante, é a segunda fase da Operação Alcântara. Nós mostramos ao longo dos últimos meses aqui no Balanço Geral essa preocupação dos moradores lá do litoral do Paraná, aqui do nosso litoral, com relação à violência. Várias mortes acontecendo, inclusive a nossa equipe aqui do Balanço Geral já esteve várias vezes lá, eu produzindo reportagens também. Um dos casos, por exemplo, você vai lembrar, é um caso que aconteceu no dia 20 de maio, na Vila Ruth, em Paranaguá. Um caso absurdo. E eu lembro que nós chegamos na frente dessa casa, fizemos entradas ao vivo dali, também produzimos reportagem. Na época, ninguém queria comentar, os moradores estavam bastante assustados. De que caso que eu tô falando? A morte do Jonathan Lourenço Nunes e a esposa dele, Kailane Freitas, também a filha do casal, uma criança de apenas 2 aninhos. Eles foram mortos a tiros, então, dentro da casa ali na Vila Ruth. E aí na região ninguém queria comentar nada. Mas é uma morte, ou as mortes, ou melhor, segundo a polícia, são mortes que têm sim relação com essa briga entre facções criminosas. Para a polícia, a execução foi ordenada por integrantes de uma facção criminosa inimiga de Jonathan e Kailane, que tinham envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Então, a operação realizada hoje tem também um desdobramento com relação à investigação da morte do casal e também da criança. A operação de hoje é contra, então, organizações criminosas que atuam no litoral do nosso estado. A Polícia Militar do Paraná, por meio da Diretoria de Inteligência, realizou essa operação. É a segunda fase, como eu disse, da operação chamada de Alcântara, para desarticular as organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e também esses homicídios que acontecem no litoral. Foram cumpridos, Jason, 26 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em cidades do Paraná e também, como você disse, no Rio de Janeiro. Além disso, foram cumpridos mandados de sequestro de veículos e bloqueios de contas bancárias. As organizações criminosas que estão sendo combatidas pelas forças de segurança pública do Paraná são responsáveis, atenção para esse dado que a gente vai falar agora, responsáveis por quase 2 centenas de homicídios no município de Paranaguá, isso nos últimos 2 anos. Estamos falando então apenas dos homicídios em Paranaguá. No Rio de Janeiro, a Companhia de Comandos de Operações Especiais contou com o auxílio do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. A operação também contou com o apoio do GAECO, do Ministério Público do Paraná. 6 pessoas presas, então, já são uma operação grande e agora faz sentido tudo que nós mostramos nos últimos meses aqui no Balanço Geral. Infelizmente, a morte de tantas pessoas e aquela movimentação entre os moradores e geralmente não querer gravar entrevista. É porque tinha um envolvimento, então, com o tráfico de drogas, essas mortes, e aí as pessoas acabam ficando em silêncio. Mas agora a polícia começa a dar respostas para os moradores do litoral. A polícia nunca parou de trabalhar, não é, Thaís Travensoli? Nunca parou de trabalhar. E agora a gente começa a ver o resultado desse trabalho da polícia, que é importante. Mas o número, quando você citou aí, Thaís, eu e a doutora Márcia olhamos um para o outro aqui, ficamos assustados. Quase 200 mortes aí, essas quadrilhas, essas facções estão envolvidas em quase 200. É muita gente que perdeu a vida aí no litoral, quase 200 pessoas, 2 centenas, pelo menos é o que diz a nota da polícia, doutora. É muita gente morrendo, doutora. É muita gente, um tráfico internacional violento, né, que para manter o funcionamento da sua organização criminosa, realmente elimina as pessoas. Eles entendem assim como eliminar um problema, né? E é claro, é importante sim essa presença forte da polícia, não só nas prisões, mas também nessas apreensões, porque é retirando-se esse volume financeiro dessas organizações que elas acabam sendo quebradas e param a sua atividade. E também que nessas apreensões
com certeza vai chegar a outras pessoas ainda na continuidade, né? Deveremos ter agora, Thaís e doutora Márcia, um período um pouco mais de tranquilidade e segurança no litoral, porque esse final de semana, né, já começa a Operação Verão. Então, com a Operação Verão, deve descer aproximadamente, para reforçar o policiamento no litoral paranaense, cerca de aproximadamente, né, 300 policiais militares, pelo que eu vi, né? A gente vai ter um número mais apurado no final de semana, mas isso já deve dar um pouco mais de tranquilidade também para quem vai descer as praias. E dá um basta nessa violência, né? Que é aquilo que eu digo, infelizmente. É época de temporada, a coisa dá uma amenizada. Terminou a temporada, infelizmente, o número de crime aumenta no nosso litoral. E também é um movimento esperado pelos próprios bandidos, né? Pelos próprios criminosos, esse movimento de que a polícia desce, né? Não só desce, como também vai para a fronteira, mas que deixa, né, reforçado esse policiamento desses locais. Então, a razão pela qual eles também tiram suas férias, né? Vão para outros lugares ou diminuem a movimentação para que possam, sim, depois retornar. Então, por isso seria importante que esse policiamento não fosse só temporário. Mas o trabalho continua, a investigação por parte das polícias continua, né? As investigações continuam, tanto que nós tivemos o resultado disso nessa operação do Serviço Reservado da Polícia no Rio de Janeiro, né? É a informação que a gente trouxe para você aqui agora.